Meu nome é Alexandre Bispo, eu sou especialista em chocolate e trabalho viajando no Brasil e o mundo aí afora para ensinar as pessoas a manipular o chocolate, saber os segredos, os mistérios, saber como funciona. Sou bastante conhecido como o chefe dos cristais de chocolate, porque todas as aulas eu sempre dou importância a esse tema, porque é o grande segredo do chocolate mesmo, é entender como funciona. A partir do momento que você entendeu como funciona, o chocolate ele começa a te responder os resultados positivos. A minha trajetória para chegar no chocolate foi bastante interessante. O início da minha história tem a ver com a confeitaria. Eu tenho um pé muito forte dentro da cozinha, da gastronomia, porque o meu pai é chefe de cozinha, minha família toda é cozinheiro. Eu costumo dizer que lá em casa tem mais cozinheiro do que gente, de tanto cozinheiro que tem. E eu identifiquei que a confeitaria era o grande lance do negócio. E o Brasil não tem formação acadêmica, pelo menos não tinha na época que eu comecei a estudar a parte de chocolateria. Então eu fui muito na intuição, fui muito na pesquisa, fui muito estudar. Com um determinado tempo, eu já estava há 18 anos, 20 por aí mais ou menos, realizando aula de confeitaria de bolos artísticos pelo Brasil afora. Eu percebi que o mercado já estava bastante evoluído. Aí eu disse, está na hora de eu fazer outra coisa, está na hora de eu ir para o outro lado. Aí o que acontece? Aí o chocolate, ele me contagiou ali, né? Do jeito que contagia as pessoas no sentido de querer comer, ele me contagiou no sentido de descobrir, ir atrás da descoberta como se trabalha com chocolate. E aí foi assim, amor à primeira vista, porque eu comecei a trabalhar com chocolate e o chocolate foi correspondendo. Mas isso por causa do lado vamos dizer assim, um lado da pesquisa, da ciência, da parte dos estudos que eu comecei a fazer com o chocolate, e percebi que ele se comportava de maneira diferente. Isso me chamou muita atenção. Um outro detalhe que me chamou a atenção para ir exclusivamente trabalhar na linha do chocolate era a falta de profissionais no Brasil, que não tem. Então o chocolate me contagiou pelo lado científico, pelo lado técnico, aí juntou o lado artístico, que eu tenho essa habilidade, e aí eu passei a utilizar. Como eu tenho formação de artes plásticas, eu troquei as matérias-primas, né? Eu troquei o concreto, troquei a resina, troquei o cimento, troquei a pedra, troquei a madeira pela matéria mais simples, né? Que é o chocolate. Derrete, tempera, aplica, endurece, derrete, volta e aí ainda tem uma magia que quando você se aborrece com qualquer coisinha, corta um pedaço, come e se acalma, porque o chocolate te produz essa sensação, entendeu? Eu tenho uma formação de cozinheiro, sou cozinheiro de formação, eu tenho a formação de confeiteiro, né? E a parte de confeitaria e chocolateria eu comecei autodidata. Mas aí durante um determinado tempo eu comecei a ir para fora do país, no próprio Brasil. Uma outra coisa que me ajudou muito era o dia a dia de eu estar dentro de uma produção e fazer um trabalho de atendimento a um cliente, e eu ia lá desenvolver uma receita, ou então eu ia melhorar uma produção e chegar lá tinha uma pessoa fazendo uma técnica que eu não conhecia. E aí eu ficava atento e aprendia aquela aplicação. Então, mesmo eu estando na posição de um consultor, de um professor, eu estava com o canal aberto para aprender novas técnicas, independente de que seja. Apareceu na minha frente, eu estava lá agarrando as oportunidades e aprendendo, entendeu? Hoje o Brasil já tem escola de chocolateria, onde eu sou um dos professores dessa escola. Hoje tem a Educar, que traz informações assim de ponta para o aluno. Eu costumo encontrar pessoas lá em Manaus, em Porto Alegre, em Recife, em Caruaru, ou seja, lá onde eu vou, e eu costumo perguntar na sala de aula, quem foi que já assistiu a aula da Educar aqui? E o volume de pessoas que levantam a mão é muito grande. E isso é muito satisfatório, porque eles começam a dizer, aquela técnica que eu aprendi, eu melhorei minha Páscoa esse ano. A técnica que eu aprendi lá contigo, Bispo, eu resolvi o problema do meu chocolate. A técnica que você ensinou no curso A, no curso tal, eu comecei a melhorar muito mais. Então isso
o Brasil evoluiu muito e a Educar tem contribuído muito com isso, entendeu? De uma forma gigante. Eu chamo isso de salário moral. É a parte mais gratificante. Você tá aqui diante da tela, da câmera, fazendo uma apresentação, fazendo uma receita, e de repente a gente fica sem noção de que alcance isso tenha, de quantas pessoas estão vendo aquela técnica. Só que essa disseminação de informação é muito gigante. Gigante porque eu também vou para o outro lado da câmera. Eu vou lá para Manaus dar uma aula, vou para Porto Alegre, vou para Recife, e eu encontro pessoas na sala de aula dizendo que aprendeu aquela coisa comigo. Então o que acontece? Para mim é aquela sensação do pódio. Subir ali no pódio e alcançamos o primeiro lugar ali, aquela vitória de ver as pessoas dizer que aprendeu a fazer uma receita. Isso não tem preço, né? Isso para mim, assim, é o momento mais alto. Eu nem vou continuar falando, senão daqui a pouco eu tô emocionado. Porque isso para mim é o melhor da história. É o melhor. Durante o curso de cozinheiro, os professores lá, eles faziam muito assim, de finais de semana ele tinha muito extra. Eles iam para hotéis, um restaurante, e eu solicitava a eles que eles me convidassem para eu ir auxiliar eles. Aí eu ia para os restaurantes, para os hotéis, fazer preparações, né? Depois eu fiz estágio numa empresa de farinha de trigo para fazer a parte de panificação e fui galgando várias etapas para entender no contexto geral. Então, por exemplo, assim, o que tem a ver eu entender de panificação se eu decidir trabalhar com chocolate? É que uma hora eu ia precisar fazer um pão de chocolate. O que tem a ver aprender sorvete se eu trabalho com chocolate? É que uma hora eu vou fazer uma sobremesa que compõe um sorvete. Um sorvete faz parte da composição daquela receita. Então eu comecei a ir buscar outras coisas do lado para trazer ali para o chocolate, ou trazer ali para um sentido da gastronomia, né? A cozinha em si. A cozinha, na verdade, o chefe chocolatier, se ele for inteligente e ele decidir estudar cozinha para entender a técnica dos princípios de cozinheiro, vai ser excelente, entendeu? Para que ele consiga desenvolver o chocolate com maestria. Para as pessoas entenderem quais são os princípios do chocolate, é muito simples. Ela só precisa entender 3 coisas durante o chocolate. 3. Temperatura, que é o primeiro fator. Temperatura, quando eu digo, eu estou me referindo a toda a cadeia produtiva, desde o estoque ao processo de derretimento, às temperaturas de temperagem, temperatura que vai para a geladeira, temperatura do estoque final e temperatura de transporte. Temperatura é o segredo, o máximo do chocolate, mas me refiro a isso, do estoque ao estoque de compra ao estoque de venda. A segunda coisa é a etapa de derretimento, da onde eu pego a matéria-prima sólida para realizar o derretimento. Se eu respeitar este derretimento de forma correta, de forma precisa, com as temperaturas ideais, que não ultrapassem de 50 graus, você já fez o primeiro passo, o importante. Você já recebeu a matéria-prima perfeita, na temperatura exata. Realizou o derretimento perfeito, sem afetar o chocolate. A partir de agora, você tem que seguir o processo de temperagem, seja ela qual você escolheu. Importa entender que o chocolate vai aquecer, vai esfriar, vai aquecer e vai entrar em ponto de uso. Então, se a pessoa entendeu, compreendeu, não interessa o método, onde ela esteja, onde ela está, e respeitou todas as temperaturas, o chocolate ele te obedece e te traz resultados precisos. O maior erro das pessoas, o maior erro no chocolate está no derretimento. As pessoas querem derreter rápido, as pessoas querem aumentar a temperatura porque a sensação que ela tem é de que derreteu, está pronto. O primeiro erro fatal é a pessoa realizar esse aquecimento excessivo no banho-maria com água fervendo, no micro-ondas sem colocar a potência. Essa sensibilidade que, se a pessoa não tem, ela vai cometer o primeiro erro. Esse é o primeiro. O segundo erro é não compreender o que significa uma temperagem.
Aí ele vai ficar fazendo qualquer coisa achando que ele está temperando. O fato do chocolate voltar a endurecer não significa que ele está temperado. Ele só está temperado 24 horas depois do processo, se ele oferecer as 3 características finais: contração, dureza e brilho. Se ele oferecer as 3, eu vou até perder as contas quantas vezes eu já fiz. Porque no início da minha carreira eu não tinha formação acadêmica, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho. Então eu sofri muito com o chocolate. O chocolate me deu muitas voltas, ao ponto de... Agora, só que a coisa foi bastante interessante, porque quanto mais volta o chocolate me dava, me gerava uma curiosidade tremenda de descobrir aquilo. E aí, o que é que eu faço hoje como papel do professor? Encurtar essas voltas para as pessoas. Fazer com que ela não precise passar por isso, didaticamente se tornar mais fácil de entender o que é que está acontecendo no chocolate. Mas posso te dizer assim, diversas. Mesmo eu sabendo, se eu tentar desviar o caminho, ele diz assim: ei, bispo, ó, tá doido, tá desviando o caminho do chocolate. E ele vai aparecer defeito, não tem jeito. Bom, quando você me pergunta um nome para o filme da minha trajetória, a primeira coisa que veio na minha mente foi a evolução. Eu acho que, assim, a evolução em todos os sentidos. A minha evolução e a evolução daquelas pessoas. Se eu vou voltar a fita da minha trajetória, do meu filme, da minha história, a única palavra que eu defino isso assim é evolução. A evolução foi assim uma coisa constante e sempre subindo. Os altos e baixos existiam durante a carreira, mas eu sempre enxerguei o altos e baixos como uma coisa para ser superado. Somente, mas a evolução para mim eu acho que define essa sua pergunta, a evolução.